Shalom. Nós hoje vamos falar de um assunto que é de grande importância. Eu, Rabino Nielson Queiroz, conhecido mais no nome judaico Naftali Queiroz, quero trazer hoje com você uma meditação numa questão, ou olhando para a humanidade hoje, a gente pode perguntar o que é que está acontecendo com a humanidade? O que é que está acontecendo com o mundo? Dentro de uma revolução que está acontecendo, podemos observar isso. Há um peso, eu acho que você está percebendo que nós estamos vivendo isso, não só no Brasil, né, e também em outros países. A gente pode observar para a América do Norte, nós podemos olhar no contexto de toda a América do Sul, na Europa e em todos os lugares, algo está acontecendo. São guerras, né, conflitos, não somente guerra, conflito entre pessoas, ideologias, narrativas e outras coisas mais que estão surgindo aí. E aí nós temos que parar para pensar. O que é que está acontecendo? Será que a Bíblia nos traz algum ensino? Eu quero mostrar principalmente algo que vem, né, relatado do século I, com nosso querido Shaul Hachalia, né, o Rabino Shaul, conhecido por muitos como Paulo. Depois da nossa abertura, nós vamos então iniciar esse estudo. Mas antes eu quero pedir para você, né, que se puder, dê uma pausa, se inscreva no nosso canal, Rabino Nielson Queiroz, também dê o seu like ou dislike, faça um comentário, tá certo? E compartilhe. Se você está gostando desse assunto, compartilhe para que outros possam também receber deste ensino. Então, nós vamos à nossa abertura e logo vamos tratar deste assunto. Então, como falava, né, o Rabino Shaul, ele deixa para nós um ensinamento. Quando ele escreve para Timóteo, lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nós precisamos pegar ali os primeiros versículos e observar algo que Paulo alerta, trazendo dentro de um contexto daquilo que ele já tinha percebido pelo próprio Tanar. Tanar, que a gente fala, é aquilo que está na Torá e nos profetas. Então veja só o que diz aí Shaul Hachalia para aquele seu discípulo, né, Timóteo, seu talmide Timóteo. Diz assim: além do mais, entenda isto, no Acharit Hayamim, quer dizer, nos últimos dias, surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas. Preste atenção aqui, essas coisas que ele vai falar dessas pessoas dos últimos dias, né? Não são só questões de nações, mas são o estilo de vida que as pessoas vão assumir. Veja só, pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheios de prepotência, mais amantes dos prazeres que de Deus, e ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam seu poder. Veja só o que Shaul está chamando a atenção aqui. Você pode até dizer assim, muitas coisas aí sempre existiu. Só que nós estamos vivendo algo, né, que realmente em todos os setores a gente observa pessoas que têm esse tipo de característica. Sabe, o que mais me chama a atenção aqui é quando diz que são mais amantes dos prazeres do que de Deus, que são prepotentes, que têm uma forma exterior de religiosidade, mas negam o seu poder, negam essa vida religiosa. Então, o que a gente está vivendo hoje, exatamente, tem essas características nas pessoas. São arrogantes, tá? A gente observa que a pessoa pode olhar hoje algo que todos estamos vendo, sabe? Furtar é pecado. Mas as pessoas hoje, pela arrogância, dizem assim, e daí? Para mim não importa se essa pessoa é alguém que furta, se é alguém que vive assim, eu apoio essas coisas dele. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Estamos vendo essa arrogância. Eles, sabe, quer dar a sua opinião, ainda que ele esteja todo errado, e que a opinião dele tem que ser a certa, e que você tem que
acatar e receber. Estamos vivendo um tempo em que, quando as pessoas vivem exatamente dessa forma, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas e violentas e odiosas do bem, sabe o que começa a acontecer? É que elas começam a lhe atacar e não aceitar mais a sua opinião, né? Não aceita a forma que você fala, ainda que ela esteja totalmente incoerente em tudo, mas ela é dona da razão. Que sociedade nós estamos vivendo? Nós podemos observar isso, né, no que está acontecendo no mundo inteiro. E aí isso reflete também nos sistemas de governo. Porque é aquela coisa, os líderes estão tomando essa posição. Mas porque existe uma população que quer isso, que prefere dessa forma, sabe? Uma forma hipócrita. É isso que nós estamos vivendo, uma grande hipocrisia. As pessoas falam, apoiam um certo setor e apoiam um setor antagônico, que se botar os dois juntos, eles se destroem. Mas as pessoas não querem nem saber se o que está hoje dando apoio, se na realidade é incoerente. Importante é que eu fale o que eu acho e você se cale. E isso está também entrando no meio religioso. Nós vivemos aqui no estilo judaico, numa vida judaica, dentro do judaísmo, mas eu tenho amigos que vivem dentro de um conceito de uma religião cristã. E às vezes a gente observa algumas pessoas dentro desse conceito aí, dentro da questão religiosa cristã, que dizem servir o Deus de Israel e utilizam a própria palavra contra a palavra. Eu digo de todos, eu estou dizendo desses que hoje estão vivendo dessa mesma forma. Olha só que Shaul deixa aqui já no final desse texto que eu li, dizendo que ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam seu poder. Se colocam como religiosos, mas na verdade apoiam coisas que são totalmente contrárias àquilo que são valores que o Eterno colocou para nós. Preferem andar com pessoas que são totalmente contrárias a essa palavra e tentam justificar, sabe como? Apontando para outros e fazendo aquela confusão, porque é isso que a gente está vivendo hoje, uma certa confusão. E sabe o que é o pior? Vamos parar para pensar. A Bíblia nos fala, nós encontramos isso no Tanar, que quem destrói o Egito é a Babilônia. Se eu estou falando mais à frente, depois que Moshe já saiu de lá com o povo de Israel, o Egito vai ser destruído pela Babilônia. O que isso traz para nós? O que traz um entendimento para nós? O Egito sempre simboliza o mundo, biblicamente. Babilônia, que vem dessa palavra Bavel, que é confusão. A confusão destruiu o mundo. E se você olhar hoje para o mundo está confuso. Ninguém sabe mais o que é a verdade. Ninguém sabe mais como viver, né, dentro de liberdade. É algo que está sendo falado muito hoje. E a gente está vendo a liberdade cada dia mais sendo destruída. Você não tem mais liberdade de falar o que quer. Porque agora existe algo que é chamado, que deram um nome de politicamente correto. Então você não pode mais falar nada. Porque até a forma do linguajar aqui no Brasil estão querendo mudar. Veja a incoerência. Deixa eu trazer aqui para você entender algo interessante. Hoje estão falando aí de um tal de uma linguagem neutra, né? E o pessoal que opina muito mais para um lado esquerdo é quem mais luta por isso, né? Linguagem neutra. Então você não diz mais todos nem todas, é todes. Mas há pouco tempo tiveram uma presidenta, quando a palavra neutra, presidente, não era usado e não querem usar. Porque não existe o presidente, mas aí existiu a presidenta. Está vendo a incoerência desse mundo?
E isso está causando confusão. O que será das nossas crianças? Que a ideia é essa, né? É que ele já não saiba, né? A criança que nasce um menino, agora não pode mais nem dizer que é um menino. Ele nasceu com órgão masculino, mas não é um menino. Ele tem dentro de si uma determinação entre seus gametas XY e a menina XX, mas isso não vale mais nada. A ciência aí pode ser jogada na lata do lixo, porque isso não significa coisa nenhuma. Que confusão estamos vivendo. Pode-se matar agora, em alguns países, crianças de até 6 meses da gestação, onde todo o seu corpo já está formado, onde todos os seus nervos já estão configurados. Ela sente dor e ela é morta dentro do ventre, porque foi liberado em certos países, eu não vou citar aqui. Mas é isso que está acontecendo pelo mundo. A vida não tem mais valor. A palavra está sendo destruída, porque até a própria linguajar está sendo destruído. E olha que o mundo foi escrito, foi feito, formado por palavras, e agora tentam trazer uma manipulação de como você tem que falar. Aonde vamos chegar? Isso porque o homem é arrogante. E a gente sabe onde é que isso termina. Porque querendo esse tipo de pessoas acreditar que Deus existe ou não, Deus existe. E continua a julgar a terra. E vai chegar um tempo que o Eterno vai dar um basta. Mas eu quero chamar a atenção a você. Não caia nesse sistema. Sabe? Eu estou lendo aqui que Shaul Rajalia fala a Timóteo. Mas lá em Romanos, no capítulo 12, ele diz algo para aqueles que servem ao Deus de Israel. Ele diz assim: eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é adoração do templo, lógica de vocês, culto racional. Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões deste mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja. E todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Olha só o que ele está falando. Não entrem na forma deste mundo, Olam Hazé. Você que diz que serve ao Deus de Israel, você não pode, hoje, estar se conformando com o que está sendo colocado aí. Estão impondo a forma que você deve falar. Sabe? A maneira que eu tenho que falar é a maneira que eu aprendo nesta palavra. A maneira de se conduzir, uma maneira de justiça. Nós temos que colocar sobre nós uma vestimenta, uma couraça de justiça, porque Deus é justo e Ele requer de nós justiça. Então o nosso falar também tem que ter equilíbrio, tem que ter, tem que ter razão, tem que ser racional, não pode ter incoerências, tem que existir verdade. Porque se a minha vida se baseia nessa palavra, essa palavra é a palavra da verdade. A nossa maneira, né, de nos alimentarmos, a nossa alma principalmente, não somente o estômago, também tem que estar conforme esta palavra nos ensina. Mas o que o mundo está hoje tratando de alimentar as pessoas são com incoerências, confusões, brigas, dissensões, facções. Hoje, pessoas mudam até de templos, né, vou chamar assim, porque não apoia o que um outro pensa, seu líder pensa, não importa se ele está conforme a palavra ou não. A questão é porque não me agradou, então eu saio daqui. A que ponto chegamos?
amantes de si mesmo, amam mais as coisas deste mundo do que o próprio Deus. Amam muito mais as suas ideologias do que a verdade da palavra. E não se humilham, porque se acham donos da verdade. Por isso que diz aqui, são pessoas ingratas e profanas, desalmadas e implacáveis, caluniosas. Estão todo tempo pronto para trazer calúnia, falsos testemunhos, descontroladas e violentas, odiosas do bem. Estamos vivendo um tempo aqui no Brasil em que, por causa de uma ideologia, as pessoas estão invadindo lugares aí, até templos religiosos, odiosos do bem, cheios de prepotência. Onde é que isso vai terminar? Eu vou lhe dizer: em destruição. Agora tem uma coisa interessante. Se vem uma destruição, e na realidade esse mundo, ele vai ruir em todos os seus sistemas, e precisa disso. E quando a gente olha que isso está acontecendo, eu quero trazer para você hoje, que fica observando essas coisas e não é participante, muitas vezes o coração contrai. Deixa eu dizer uma coisa, traga esperança. Eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Tenha esperança de algo maravilhoso. Mashiach está chegando. Eu vi de um certo rabino ao norte de Israel que ele falou algo muito interessante. Ele disse que o próprio homem está fazendo um favor ao Mashiach. Ele está destruindo tudo isso, ele vai destruir tudo, para quê? Para que o Mashiach chegando, coloque um novo. O Mashiach não vai precisar destruir, porque o próprio homem vai acabar com todo esse sistema, com essa confusão, essa Babilônia que está acontecendo hoje no mundo. Agora, quero dizer para você que muitas vezes está precisando assumir um lado. Eu gravei algo aí de que lado você está, eu botei um vídeo, e eu volto a repetir uma coisa aqui interessante. É que, na verdade, o Eterno hoje está nos medindo, de acordo com as opções que temos tomado. Tem nada a ver a questão para um país ou outro. Deixa eu dizer uma coisa. Quem nos sustenta é o Eterno. Quem nos traz a paz é o Eterno. Quem vence as nossas lutas é o Eterno, desde que a gente esteja em obediência a Ele. Então, no final, aonde você estiver vivendo, ou com que tipo de sistema de governo você estiver vivendo, você estando com o Eterno, vai ser bênção para você. O que muitas vezes a gente luta para que aqueles outros que nem têm vivido tanto as bênçãos que a gente tem, também alcance um tempo bom. Mas o Eterno está olhando hoje quais são os valores que você está assimilando na sua vida. Quais são os valores que você hoje busca também para abençoar uma sociedade? Quais são os valores? Existem princípios que o Eterno deixou em sua palavra. Eu gosto sempre de dizer, trazer logo em Gênesis, Bereshit, no capítulo 12, quando o Eterno chama Abraham, Avino, e ele diz algo, e para quem é inteligente, olha, isso é para gente inteligente, tá? Presta muita atenção a essa palavra. Abençoarei aos que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, eu quero ressaltar algo, que nessas palavras de maldição, que o Eterno fala ali a Abraham, ele usou duas palavras no hebraico diferentes. Quero trazer para você mais ou menos como seria o contexto. Eu destruirei os que apenas te menosprezarem. A palavra ali de maldição tem dois sentidos diferentes. Um mais forte, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse outro amaldiçoarem é uma palavra que é uma maldição, uma coisa mais leve, vou dizer assim. Porque o Eterno quer que você entenda
que é Israel, foi um povo que ele levantou para ser exemplo, para ser detentor dessa palavra. O próprio Shaul HaShalia disse que a eles foram entregues os oráculos de Deus. Deles, eles foram feitos filhos de Deus. A adoção é deles, as alianças. Isso está lá no capítulo 9 de Romanos. Aí você vai chegar e vai menosprezar? Ah, eles não são isso, ah, eles não acreditam nisso, ah, aquela coisa. Não importa. O Eterno chamou Israel, tem uma aliança com Israel, e ele requer respeito. É de lá que veio, foi de lá que veio o Mashiach, e é para lá que o Mashiach retornará. Agora, quando eu observo, né, pessoas que estão a favor ou contra Israel, governos que são a favor ou contra de Israel, instituições religiosas que são a favor ou contra a Israel, já começa a compreender aonde está a bênção, onde não está a bênção. Mas a arrogância não deixa as pessoas verem isso. A arrogância não deixa as pessoas encontrarem ao próprio Deus e os seus princípios. A arrogância não deixa as pessoas conhecerem verdadeiramente como é que a Bíblia fala sobre o Mashiach. Arrogância espiritual, né? Arrogância no seu credo, arrogância no seu partido político, arrogância da sua maneira de querer ter a sua vida, incoerências. Nós temos que parar para pensar, e eu falo aqui para aqueles que temem a Deus. Eu não tenho essa mensagem para aqueles que não temem a Deus. Eu não gasto tempo para aqueles, como o salmista diz, que são inimigos de Deus, os ímpios. Não, eu não vou gastar tempo com eles, porque não se muda o coração do ímpio. Não se muda, tá, o pensamento dos perversos. Eles são assim. Mas a minha mensagem hoje é para você que teme a Deus e que muitas vezes pode estar olhando para essa situação do mundo e está pensando, meu Deus, o que é que vem pela frente? Eu não tenho um estudo dos fins dos tempos para lhe dizer que toda a humanidade vai se perverter e as nações vão, sabe, que eu já ouvi muita gente ensinando, né, vai tudo ficar, endemonizam tudo. Não é assim. Existem pessoas boas, existem ainda governos que vão estar com os valores do Eterno, e estes vão se sustentar ainda muitos nessa terra para a chegada do Mashiach. Mas o coração perverso, o homem mau, nesses daí, eles mesmos vão se autodestruir. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de misericórdia, mas a misericórdia é para aqueles que alcançam, que buscam misericórdia. Misericórdia, como diz Salomão, ele diz o seguinte: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Misericórdia não alcança arrogantes, soberbos. Jamais, sabe por quê? Porque eles não se humilham e não se arrependem. Não confessam o erro. Os arrogantes, os prepotentes, eles se acham dono da verdade, eles se acham semideuses. E isso é o risco e é o perigo, porque homens que tiveram assim, a Bíblia mostra que foram destruídos. O rei de Tiro, Nabucodonosor mesmo, passou maus bocados. Tivemos um rei em próprio Israel que não deu glória a Deus, e ele foi comido por bicho. Nós vamos encontrar esses tipos de homens na história. Mas eu quero falar para aqueles que têm um coração humilde. Você pode
ter vivido, feito erros, mas você sabe que o seu coração clama pela verdade, pela bondade, pelo caminho da retidão, e você tem um Deus misericordioso, que se você confessa e deixa, você alcançará misericórdia. Então entenda, o que está acontecendo com a humanidade? Algo que já foi previsto, que aconteceria assim. Porque o Eterno conhece o homem e sabe o coração do homem, como é que ele se inclina. Porém, o Eterno também sabia que haveriam homens justos nessa terra. E aí ele traz a bênção sobre esses homens. Quero dizer para você, tenha esperança. Se alegre. No meio de toda essa escuridão, você é luz neste mundo. E você tem uma palavra. O próprio salmista diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que você possa usar essa palavra nos dias de hoje, se apegar a ela, para poder caminhar no meio de tantas trevas. E não importa, se a tua luz for um LEDzinho, dentro de tamanhas trevas, ele traz um efeito muito grande de luz. Melhor que seja, uma luz mais forte para brilhar mais longe e atrair outros para perto de você. Quero aqui também trazer para todos os nossos irmãos uma informação que nós estamos num trabalho bem interessante e eu queria que os irmãos anotassem, no caso, o que nós estamos apresentando aqui na tela, né? Aqui, não, é aqui. Vem aqui. Apoia-se, né, / Rav Nielson. O que você vai encontrar ali? Você vai encontrar um alvo que nós pretendemos chegar e você pode contribuir com qualquer valor. Você pode contribuir, eu acredito que uma base no mínimo de 4 a 5 reais, até quanto o Eterno tocar no teu coração. Por quê? Nós estamos aqui com umas reformas para criação de salas, para Beit Midrash, para pessoas novas que estão chegando aqui, que precisam aprender, como também uma sala para crianças, né? Dá uma estrutura melhor para aqueles que estão se congregando e aqueles que chegam aqui como visitantes e crescer esse reino. Então, se você apoia o nosso trabalho, se você tem sido abençoado com o nosso trabalho, também dê essa força. Saiba uma coisa, e isso eu estou dizendo conforme a palavra, que o Eterno diz que aquele que rega, aquele que planta, aquele que semeia, eles todos recebem do prêmio. O que isso quer dizer? É que, na verdade, se você contribui, tem a gente aqui trabalhando, e tudo aquilo que vai trazer de resultado, tanto nós como você, também receberemos deste galardão. Que o Eterno assim possa mover teu coração, conto com você e também com as suas orações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém? Que assim o Eterno possa te conduzir a toda a verdade. E o Senhor te abençoe durante toda a tua vida. Vamos vencer, vamos caminhar para frente, porque o nosso reino não é neste mundo, mas o nosso reino virá com o Mashiach. Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.